Saudações a todos. Quem tem o prazer de cumprimentar a todos vocês é o presbítero Misael Martins e hoje nós vamos falar sobre a ira. Nós estamos numa série de devocionais baseados no livro de Provérbios, em que estamos tratando 5 temas extremamente importantes e práticos para a nossa vida enquanto jovens cristãos. Vamos direto ao ponto. Abra sua Bíblia, Provérbios 29, versículo 11, que diz assim: o tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Preste atenção nisso aqui. Todos nós, enquanto seres humanos, influenciados pelo pecado, pela queda, somos propensos a irarmos e vamos nos irar em vários momentos. A gente conversou um pouco sobre o desânimo no nosso primeiro devocional nessa temporada, né, aqui no nosso canal Pedra Viva. E a raiz do desânimo, conforme nós conversamos, é a frustração, é a quebra de expectativa. E a raiz da ira é a mesma. A raiz da ira também é uma quebra de expectativa. Também é um sentimento de que, poxa vida, eu tenho a razão. As coisas não aconteceram do jeito que eu previ, fulano não correspondeu à expectativa que eu tinha, não era isso que deveria acontecer. Então a ira, ela tem essa mesma raiz, só que ela leva para um caminho oposto. Enquanto o desânimo nos faz retrair-nos, a ira nos faz explodir, nos faz avançar para frente, avançar para cima, não é? E aí o texto diz que a pessoa que é considerada tola no momento da ira, ela explode, ela extravasa, ela não se preocupa com as consequências, ela quer apenas expressar o descontentamento dela porque deveria ser de tal forma, você não poderia deixar tal coisa em tal lugar, você não poderia ter dito tal coisa para fulano porque eu te confidenciei, e essas coisas que geram, né, que são geradas por uma quebra de expectativa, e aí o tolo, o insensato vai lá e extravasa. Mas o sábio não significa que ele não ira, que ele não tem momentos de descontentamento, mas ele reprime. A imagem aqui é como se fosse realmente de uma fera que precisa ser domada, que precisa ser enjaulada, e se ela for solta, ela vai causar estragos. Próximo texto, esse é muito conhecido, Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência ou a ira. Quando estamos diante de uma pessoa irada, de uma pessoa que está em um momento de ebulição emocional, a nossa reação não pode ser entrar na mesma espiral de ira, de conflito que aquela pessoa. A resposta, quando ela é branda, quando ela diminui o volume, diminui o tom, ela automaticamente faz com que a outra pessoa, caso ela seja racional, ela entenda, opa, eu também vou diminuir o meu tom porque o outro lado, o meu interlocutor, não está me devolvendo na mesma moeda. Então, ele vai, de alguma maneira, ainda que inconscientemente, ele vai entender que é preciso ter um diálogo mais brando naquele momento. Agora, quando a pessoa já está, de certa forma, descontente, já está chateado com alguma situação e expressando esse descontentamento de alguma forma, quando você vem, né, como se diz, com 3, 4 pedras para contra-argumentar ou para tentar reprimir a fera do outro, né? Não, você não pode agir assim, você está irado dessa forma, mas não é assim. Quando você vem com essa impetuosidade, a tendência é que o outro lado tente crescer ainda mais. E aí se torna uma disputa de qual é o leão mais forte. Só que aqui não é o leão da tribo de Judá, é o leão da sua carne. E aí a gente tem problema. Junto disso, vamos ler Provérbios 30, versículo 33.
Provérbios 30:33 diz: porque assim como o espremer do leite produz manteiga, e da mesma forma uma pancada no nariz faz jorrar muito sangue, provocar a raiva de alguém só produzirá uma grande briga. Uma questão muito importante, muito séria, principalmente quando falamos de relacionamentos interpessoais entre jovens. Isso é muito recorrente, a questão das provocações. Às vezes, uma piada, às vezes, uma colocação, um apelido. Às vezes, trazer à memória algum episódio que traga vergonha para outra pessoa, e isso pode causar o efeito indesejado. Ao invés da outra pessoa apenas ficar rindo sem graça, ou entrar na onda, né, e querer entrar na brincadeira também, ela pode se irar naquele momento e pode se voltar contra você. Então, evite despertar a ira do outro. Às vezes a gente pisa na mina, né, armada, sem saber que tá pisando, fala sem saber que tá ofendendo, isso é outra questão. Mas quando você sabe que o que está falando pode provocar o outro, pode trazer algum tipo de descontentamento, de ira, é melhor evitar. Próximo texto, Provérbios 21:14. Provérbios 21:14. Aprendizado prático no livro de Provérbios. O presente que se entrega em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua os maiores acessos de fúria. Talvez a expressão suborno não seja a melhor aqui na tradução, mas o que o texto está querendo dizer, a gente pode ilustrar com o caso de Abigail, que Davi, né, ele foi contrariado por Nabal e veio ao encontro da propriedade onde Nabal morava para matar todas as pessoas da família de Nabal. Abigail soube disso, vai até Davi sem que Nabal soubesse para aplacar-lhe a ira, e a gente vê o resultado, né? Como uma mulher sábia evita derramamento de sangue inocente. Então, quando você talvez provocou a ira de alguém ou entrou em uma discussão tão séria e sabe que a coisa ainda está muito feia, de repente uma estratégia para reduzir a espiral do conflito seja de fato fazer algum agrado, seja de fato escrever um bilhete para aquela pessoa ou enviar um presente para aquela pessoa. Essas coisas, dependendo do caso, podem ajudar, dependendo do caso, podem piorar. Aqui não é uma profecia, aqui é uma constatação do sábio a partir da sua larga experiência de vida e da sua sabedoria. Agora, cada caso tem que ser devidamente analisado. Existem pessoas que realmente é impossível ter qualquer tipo de diálogo, e para estes, Paulo já deu a solução definitiva. Destes, afasta-te. Provérbios 12, versículo 16. O tolo revela de imediato o seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. Aqui nós aprendemos o princípio da contenção. Quando alguém provoca você, quando alguém ira você, a pessoa insensata, tola, e quem diz que é tola não sou eu, é a Bíblia. A pessoa que é tola, ela já extravasa, ela não para refletir, ela não para meditar, ela não conta de 1 a 10, ela não respira fundo, ela já devolve a pressão na mesma moeda e já reage, e já levanta os braços e age de maneira irracional. Só que o sábio, ele ignora. Muitas vezes o que a gente tem que fazer é ignorar. Você já deve ter aprendido na escola, né? Quando você é alvo de bullying, né? Na escola ensina muito isso. O segredo é ignorar, para que o outro entenda que não tem graça, entenda que não tem palco, não tem plateia, e ele vai parar. Bom, a tendência é essa, né? Não necessariamente seja assim sempre, mas às vezes o que a gente tem que fazer é ignorar, é guardar segredo, é ficar em silêncio, é não responder a mensagem, é não alterar tom de voz, é não retornar a ligação, é deixar
que o outro aparentemente fique com a razão e dê tempo ao tempo. Espere as coisas passarem, acalmarem. Se for possível, converse depois, quando a pessoa estiver mais calma. Se não for possível, as circunstâncias vão se encaixando, o próprio Deus vai trabalhando ao seu favor. Então, não devolva na mesma moeda diante de uma pessoa irada. Para fechar, Provérbios 19:11. Olha que lindo o que diz esse texto. Provérbios 19:11. Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Tem uma outra versão que diz: a sua glória é passar por cima da transgressão. Eu gostei muito dessa expressão, passar por cima. Você está acima. Você não vai descer no nível da ira, no nível da tolice, no nível da insensatez. Você vai perdoar, você vai ser generoso, você vai ter paciência. Gente, isso não é fácil. Nós não temos nervos de ferro e nós não somos super-homens, mas é assim que a Bíblia nos ensina, e com o exercício das disciplinas espirituais, oração, jejum, lapidação pela palavra, cultivando bons relacionamentos interpessoais e produzindo o fruto do Espírito, que a partir, da nossa relação com Deus, ele vai sendo gerado e amadurecido, nós vamos ter capacidade de enfrentar e suportar grandes afrontas que muitas vezes não é nem a própria pessoa em si que está provocando aquilo. Eu não estou querendo aqui espiritualizar tudo, porque tem gente que é tola mesmo, que é insensata mesmo e que não tem jeito. Mas existem casos de que às vezes a pessoa não tem nem noção do que ela está fazendo, do que ela está falando, mas ela está sendo influenciada por uma ação maligna, e mesmo crentes, ok? Então você precisa entender para que você não se pegue enfrentando, em vez de ser uma pessoa, um demônio, uma influência maligna, e você vai tentar lutar uma guerra espiritual com armas carnais, e vai dar errado, vai dar ruim, como a gente diz, né? Então, tenha esse cuidado, siga esses conselhos não meus, mas bíblicos, para que você seja bem-sucedido sempre.